Se você quer reduzir um pico de açúcar no sangue, existem medidas simples que você pode tomar imediatamente para controlá-lo. E essas dicas não só ajudam no curto prazo, mas também melhoram sua sensibilidade à insulina e com o tempo podem até ajudar a reverter a resistência à insulina e à diabetes. Seja porque você exagerou num doce inesperado, teve uma refeição que não saiu como planejado, está apenas buscando maneiras de manter o açúcar no sangue estável, equilibrado, esse conteúdo é para você. Manter o açúcar no sangue equilibrado é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde de uma forma geral. Embora quem tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2 já entenda essa importância, a estabilidade do açúcar no sangue ela é benéfica para todo mundo, independente se você tem algum tipo de questão de diabetes ou não. Quando você minimiza aquelas grandes oscilações de açúcar no sangue ao longo do dia, o que a gente chama de variabilidade glicêmica, você vai perceber melhoras na sua energia, no seu humor e na sua concentração. Ao longo prazo, isso pode reduzir o risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas, Alzheimer e muito mais. Vamos ser sinceros, todo mundo já passou por aquela situação em que a gente come alguma coisa que a gente sabe que ia causar um pico de açúcar no sangue. Pode ter sido uma sobremesa inesperada, ou aquela vez que a gente acabou exagerando um pouquinho lá no buffet do almoço. A boa notícia é que existem coisas que você pode fazer depois para te ajudar. Um pico de açúcar no sangue é geralmente definido como um aumento de 300 miligramas. E se você já se sentiu lento, assim, pesado, sabe? Pesado, sensação de pesado, irritado, com dificuldade de concentração depois de uma refeição, é provável que o seu açúcar no sangue tenha subido mais do que o seu corpo consegue lidar de forma eficiente. Ou seja, tem mais açúcar circulando no seu corpo do que o seu corpo consegue administrar. E é o seguinte, uma sobremesa, uma vez depois do almoço de domingo, não vai causar nenhum mal, né? Mas pensa nisso ao longo dos dias, das semanas, dos anos, das décadas, vai fazendo essa soma aí. E isso tem um efeito a longo prazo no corpo. Tudo vai gerar um efeito, seja ele positivo, agradável, você queira ou não. Então hoje a gente vai falar sobre 3 maneiras comprovadas pela ciência para baixar esse açúcar no sangue rapidamente. Mas antes, vamos entender o que é açúcar no sangue, por que é importante manter ele equilibrado. O que é açúcar no sangue e por que a gente deve equilibrar ele? Quando a gente fala sobre açúcar no sangue ou glicose no sangue, a gente está se referindo à concentração de açúcar na nossa corrente sanguínea a qualquer momento. Então, em média, uma pessoa ela tem cerca de 4 gramas ou uma colher de chá de açúcar no sangue. Mas a comida que você ingere e as escolhas de estilo de vida podem fazer com que esse nível aumente temporariamente, aumente rapidamente. E para quem tem diabetes tipo 2 ou resistência à insulina, o corpo ele tem dificuldade para gerenciar esse açúcar no sangue de forma eficiente, fazendo com que ele permaneça elevado por mais tempo do que ele deveria. E é por isso que manter o açúcar no sangue estável é tão importante. Ele impacta tudo, desde os seus níveis de energia até a sua saúde a longo prazo. Então, antes da gente entrar especificamente aqui nos 3 passos, eu quero deixar uma coisa clara. Sim, essas dicas ou truques ou estratégias que você preferir, elas podem ajudar a baixar o açúcar no sangue rapidamente, reduzir essa gravidade de um pico. Mas o objetivo principal deve ser evitar ou minimizar esses picos em primeiro lugar. Antes de tudo, né? Os picos ocasionais, eles não são um grande problema. Mas se eles acontecem todos os dias, várias vezes ao dia, é aí que os problemas começam a aparecer. Então, agora eu vou te falar os 3 passos para baixar esse açúcar no sangue rapidamente. Vamos dizer que você acabou de comer alguma coisa doce ou fez uma refeição pesadona, sabe que o seu açúcar no sangue vai subir. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer agachamentos ou movimentar o seu corpo. Se movimentar é uma das maneiras mais eficazes de baixar o açúcar no sangue. Você não precisa fazer nada intenso. Apenas alguns agachamentos a fundo, até uma caminhada de 10 minutos em volta do quarteirão já faz uma grande diferença. Quanto mais próximo do momento em que você comeu, melhor, porque enquanto o corpo está quebrando esses carboidratos, ele vai usar esse açúcar imediatamente
como energia, e aí ele vai evitar que esse pico aconteça. Então, é uma coisa aqui bem interessante. Quando você está se exercitando, as suas células elas conseguem absorver a glicose sem precisar da insulina. E é por isso que o exercício ele é tão poderoso para reverter a resistência à insulina. Dito isso, você não pode compensar uma alimentação ruim só com exercícios, tá? Então, tenha isso aí em mente. São medidas para te ajudar. Então, para você se movimentar, isso vai ajudar a baixar o seu açúcar no sangue. Número 2, você já ouviu falar nessa planta berberina? Se você tomar 500 miligramas, é um suplemento natural. É uma opção bem eficaz para controlar esse açúcar no sangue. Estudos mostram que ele pode ser tão eficaz quanto alguns medicamentos prescritos para melhorar a sensibilidade à insulina. E funciona ajudando as suas células a absorver a glicose de forma mais eficiente, reduzindo a quantidade de açúcar que o fígado libera na corrente sanguínea. E, embora tomar berberina antes da refeição seja mais eficaz, quando você toma depois, ela também pode ajudar ainda nesse equilíbrio. 3. Não se estresse. Essa dica pode te surpreender, mas se você tentar não se estressar, eu sei, é óbvio que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas deixa eu te falar, o estresse por si só, ele pode aumentar o açúcar no sangue, mesmo que você não tenha comido nada. Quando você está estressado, o corpo libera o cortisol e glucagon, que aumentam os níveis de açúcar no sangue como parte da sua resposta lá de luta ou de fuga, se a gente for olhar por uma questão dos antepassados aí da caverna. Então, só de você ficar preocupado com esse pico de açúcar no sangue, o estresse já piora. Então, melhor é fazer respirar fundo, relaxar, se lembrar de que uma refeição fora do seu planejamento não vai arruinar o seu progresso. O que importa é o que você faz na maior parte do tempo, não ocasionalmente. Algumas maneiras rápidas de reduzir o estresse incluem respirar fundo e lentamente, inspirar por 4 segundos, segurar essa respiração e expirar por mais 4 segundos, repetir. Exercícios de respiração, eles têm um efeito muito bom nessa redução desse pico do estresse sempre, porque ele atua, enfim, isso daí depois eu posso entrar nesse sistema aí, mas vamos voltar aqui. Fazer uma caminhada rápida, que também está combinado com o primeiro passo. Então, trazer ali uma atenção plena, uma respiração, voltar para o momento presente, ouvir uma música relaxante, uma meditação guiada. E se lembrar que ninguém é perfeito. E se você saiu do plano, tudo bem, não se culpa, não é o fim do mundo. O que você faz de forma consciente ao longo do tempo é o que realmente importa. Agora vamos às nossas considerações finais. São essas 3 maneiras aí existem outras, mas nesse vídeo eu escolhi por trazer essas 3 que são simples e comprovadas para baixar esse açúcar no sangue rapidamente. Espero que você tenha achado essas dicas úteis. Me conta aqui no comentário se você já usou alguma dessas estratégias depois de uma refeição com muito açúcar ou carboidrato. Se tem alguma outra tática, eu quero saber. E se você quiser só deixar um oi, tudo bem também. Os seus comentários ajudam a apoiar esse canal, a levar o vídeo para mais pessoas. E eu também vou buscar responder vocês. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Muito obrigada por assistir, por ficar aqui comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!